Pegue o seu café, que o nosso podcast já vai começar. O link para pedir o livro físico na Amazon está na descrição. Comprando por ele, você apoia o podcast sem pagar nada a mais. Olá e bem-vindos. Olá. Hoje a gente vai fundo numa daquelas perguntas, sabe? Aquelas bem fundamentais. Do tipo, nós somos produto do meio ou... Exato, nós somos produto das nossas circunstâncias ou, na verdade, os criadores da nossa própria realidade. Uma pergunta e tanto. E o material que a gente vai analisar hoje, As Leis do Poder, de Brian Tracy, ele aposta tudo na segunda opção. Sem dúvida. Então, o nosso trabalho aqui é mergulhar nesse material e tirar limpo, né, quais são as leis que, segundo o autor, realmente fazem a diferença para ter sucesso, riqueza, felicidade. E a premissa de tudo já começa com uma analogia muito boa. Muito boa. Ele nos leva lá para o século XVIII com um professor suíço, o Daniel Bernoulli. Que descobriu as leis da hidrodinâmica. Isso. E na época, assim, ninguém imaginava, mas foram essas leis que permitiram aos irmãos Wright, muito tempo depois, Fazer o impossível, voar. E o paralelo que o autor faz é esse. Assim como existem leis físicas que governam o voo, também existiriam leis mentais e comportamentais. E que se a gente entender e aplicar, a gente consegue, decolar em direção aos nossos objetivos. Exatamente. A ideia central é que o sucesso não é um acidente, né? Certo. Pessoas bem-sucedidas, sabendo ou não, elas simplesmente agem em maior harmonia com essas leis do que as outras. O que a gente vai fazer hoje é desconstruir isso. Começando pela base de tudo. Pela fundação, as leis que, segundo Tracy, governam a nossa mente. Ok, vamos lá. O autor começa com o que ele chama de a avó de todas as leis. A lei de causa e efeito. Isso. A ideia parece simples, né? Nada acontece por acaso. Para todo efeito na vida, há uma causa específica. Mas ele dá um passo além, que, muda tudo. Muda completamente, né? A aplicação mais radical dessa lei, no sistema dele, é: pensamentos são causas e condições são efeitos. O que significa que o nosso mundo exterior, saúde, finanças, relacionamentos... Tudo isso seria, em grande medida, um reflexo do nosso mundo interior. É uma afirmação de responsabilidade, quase absoluta. Peraí, esse é um ponto que pode gerar muita resistência. Com certeza. É fácil falar que pensamento positivo gera resultado positivo. Mas, e os fatores externos? Crise econômica, a família onde a pessoa nasceu, o acaso, a sorte. Certo. O autor simplesmente ignora isso tudo? Ele não ignora, mas ele reposiciona. A perspectiva não é que fatores externos não existam. Ah, entendi. É que o ponto de partida, a causa primária que está sob nosso controle, é o pensamento. A ideia não é de culpa, sabe? Mas de poder. De controle. Exato. Se as condições atuais são o efeito de pensamentos passados, Sim. então as condições futuras podem ser alteradas se a gente mudar os pensamentos de agora. É um foco radical no que se pode controlar. E ele diz que isso não é uma ideia nova. De jeito nenhum. Ele mostra como ela ecoa em várias tradições. É a lei do semear e colher na Bíblia. A lei da ação e reação de Newton. A lei da compensação de Emerson. É um princípio de um universo ordenado, onde as coisas não acontecem para nós, mas por causa de nós. Entendi. É uma mudança de perspectiva, de vítima para agente. Isso. Se a gente aceita essa premissa, o próximo passo lógico é entender como esses pensamentos, essas causas, funcionam. É aí que entra a lei da crença. Exatamente. A lei da crença é tipo o sistema operacional dessa primeira lei. Como assim? O princípio é que aquilo em que a gente acredita com convicção, com emoção, se torna a nossa realidade. Crenças não são ideias passivas, sabe? Elas são ativas. Elas agem como um filtro ativo na nossa mente. Distorcem ou apagam informações que não batem com o que a gente já acredita e destacam tudo o que confirma nossas visões. Ou seja, a pessoa não vê o mundo como ele é, mas como ela acredita que ele seja? Precisamente. Isso é uma afirmação pesada.
O psicólogo William James, que ele cita, resumiu isso de forma brutal. A crença cria o fato em si. É um conceito poderoso. Na prática, como isso funciona, sei lá, com dinheiro ou carreira? Olha, o foco principal dele está no que ele chama de crenças autolimitantes. Aquelas que nos seguram? Isso. Se alguém acredita lá no fundo que não é bom com dinheiro ou nunca vou conseguir aquela promoção, essa crença funciona como um freio invisível. A pessoa pode até inconscientemente sabotar oportunidades, não se candidatar. Ou gastar de forma impulsiva tudo para confirmar aquela crença, né? Exato. O livro até sugere um exercício mental para testar isso. Se pergunte, alguém com as minhas exatas limitações já alcançou o sucesso que eu desejo? E a resposta é quase sempre sim. Quase sempre. O que sugere que a barreira não é o fato em si, mas a crença sobre o fato. Ok, então temos causa e efeito como a regra geral e a crença como filtro que molda as nossas causas pessoais. Como essas duas se conectam? Elas se unem na lei da correspondência. Aquele princípio antigo, assim como é dentro, é fora. O mundo exterior como um espelho do interior. Perfeito. E o livro dá 4 exemplos muito claros de onde a gente pode ver isso. Primeiro, atitude. Se você projeta uma atitude positiva, as pessoas tendem a espelhar isso de volta. Faz sentido. E o segundo? Relacionamentos. É muito difícil manter relações saudáveis e felizes se por dentro a pessoa é infeliz, desconfiada. E o terceiro é a saúde, né? A base da medicina psicossomática. Isso mesmo. A mente, a psique, pode adoecer o corpo, o soma. O estresse crônico, por exemplo, é um estado mental com efeitos físicos devastadores. E o quarto exemplo, imagino, é o que amarra tudo com o tema do sucesso material. Exato. A quarta área é a da realização material. O mundo externo de conquistas. Seja uma empresa, uma carreira, riqueza. Exato. Enquanto o mundo externo de conquistas corresponde ao mundo interno de preparação. Direto. Ao conhecimento, às habilidades, à mentalidade que foram construídas primeiro por dentro. Ninguém constrói um arranha-céu por acaso, né? Não, tem uma planta, um plano. Todo um trabalho interno antes do primeiro tijolo. A lei diz que o mesmo vale para a vida. Certo. O argumento para o jogo interno é bem robusto. Mas a pergunta que fica é: como esse trabalho mental todo se traduz em resultado concreto? Ficar só pensando não paga as contas. Exato. Como a gente sai do pensamento para a ação? E essa é a transição perfeita para o segundo grupo de leis, as da ação. A ponte entre o pensamento e a ação é a lei da concentração. O princípio é: aquilo em que você se foca, cresce. Exato. Aquilo sobre o que você pensa repetidamente, com emoção, tende a se manifestar na sua realidade. Se o foco está no problema, só se vê obstáculo. Se está na oportunidade, A mente começa a procurá-la ativamente. isso me soa um pouco como a lei da atração. Um termo que, para muita gente, tem uma carga meio esotérica, quase mágica. E o livro aborda isso, mas de uma forma bem mais prática. Que bom! Sim, e esse é um ponto crucial. O autor conecta a concentração à atração, mas ele desmistifica completamente. Como ele faz isso? Ele não apresenta como uma força mística, e sim como um processo neurológico prático. A explicação passa pelo que a neurociência chama de Sistema de ativação reticular? que funciona como um filtro de atenção no cérebro, certo? Um filtro. Pense nele como o porteiro do seu cérebro. Ele decide o que é importante o suficiente para chegar na sua consciência. O exemplo do carro vermelho. Há o exemplo clássico e perfeito. Você decide que quer um carro esportivo vermelho. De repente, começa a ver esses carros em todos os lugares. Eles sempre estiveram lá, Sempre. mas o seu cérebro ignorava. Agora que você definiu a intenção, seu sistema de ativação reticular está programado para te alertar. E o mesmo vale para metas. O mesmo. Se você se concentra intensamente na independência financeira, seu cérebro é treinado para perceber conversas, artigos, oportunidades que antes passariam batido. O foco não atrai magicamente. Ele direciona a percepção. Ok, então o foco direciona a minha percepção. Mas manter esse foco o tempo todo parece exaustivo. É impossível. Ninguém consegue ficar 100% concentrado no objetivo o dia inteiro. Como transformar isso em algo automático? Sua pergunta leva exatamente à próxima lei,
a lei do hábito. Nós somos criaturas de hábitos. Segundo o autor, 95% do que a gente faz no dia a dia é automático, governado por hábitos. E aí vem uma das frases mais fortes do livro. Bons hábitos são difíceis de formar, mas fáceis de conviver. Mais hábitos são fáceis de formar, mas difíceis de conviver. E ele também diz que não existe hábito neutro, né? Ou ele te ajuda, ou ele te atrapalha. Exatamente. Se um hábito não te move em direção aos seus objetivos, ele está, por definição, te afastando deles. E qual a abordagem para mudar isso? É muito interessante. Ele diz que você não elimina um mau hábito, você o substitui. E sobrescreve. Isso. É como tentar não pensar num elefante rosa. Impossível. A única maneira é pensar em outra coisa, um macaco azul. Entendi. Para mudar um hábito, você usa a lei da concentração para focar intensamente no novo comportamento, repetindo até que o subconsciente o aceite e o torne automático. É uma reprogramação ativa. Certo. Então já cobrimos o mundo interno da mente e a ponte para a ação, com foco e hábito. Agora, como essa estrutura se aplica quando a gente lida com o mundo lá fora, com outras pessoas, imprevistos? Aí entramos no terceiro segmento de leis, as aplicadas ao mundo exterior. A primeira é a lei da flexibilidade. Que é uma combinação curiosa, né? Muita gente desiste porque o plano A não deu certo. E ficam presas ao plano, não ao objetivo. É aquela ideia de ser teimoso com a visão, mas flexível nos detalhes. Perfeito. O autor tem uma frase que resume a causa de muitos fracassos. Suposições errôneas estão na raiz de todo fracasso. Uau! A frustração, a falta de resultado, muitas vezes é só um sinal de que uma das nossas suposições está errada. A flexibilidade é estar disposto a questionar isso e mudar de tática. Falando em táticas, uma área onde isso é fundamental é a negociação. Tem alguma lei para isso? Sim, e é uma das mais práticas. A lei da preparação. Ele é categórico. 80% do sucesso em qualquer negociação vem da preparação. Antes mesmo de sentar à mesa. Muito antes. Ele cita a regra de Jennings. Obtenha os fatos, pesquise, estude, entenda todos os ângulos. E qual seria a tática mais eficaz nessa preparação? A mais poderosa é a lei da reversão. Antes de preparar os seus argumentos... Prepare o caso da outra parte. Exato. Pense como eles. Quais são as necessidades deles, as pressões, os pontos fortes e fracos. Quando você entende o mundo do ponto de vista deles, fica infinitamente mais fácil encontrar uma solução que funcione para os dois. Você para de tentar vencer e começa a tentar resolver. Isso faz todo sentido. E se conecta com outras duas leis que parecem o motor ético do sistema, né? A da compensação e a do serviço. Exato. Elas são o coração do resultado externo. A lei da compensação é a lei do semear e colher aplicada à carreira. Você sempre é totalmente compensado pelo que faz. A longo prazo, sim. Se entrega pouco valor, recebe pouco. Se entrega muito valor, recebe muito em troca. E a lei do serviço é o que define o que é valor. Perfeitamente. Suas recompensas na vida serão sempre proporcionais ao valor do serviço que você presta aos outros. É aqui que o foco sai de si e vai para o cliente, para o mercado. Isso. E ele cita a lei de Ziegler, que amarra isso de forma brilhante. Você pode ter tudo o que você quiser na vida se ajudar um número suficiente de outras pessoas a conseguir o que elas querem. O sucesso não é sobre o que se pega, mas sobre o que se entrega. Exatamente. E para garantir que tudo isso aconteça, mesmo quando as coisas dão errado, entra a última peça. A peça que une todas as outras. A lei da persistência. A qualidade de ferro do sucesso. Ele a chama assim. É a autodisciplina em ação. Para ele, a persistência é a medida mais verdadeira da sua crença em si mesmo. Porque quando você persiste, mesmo na adversidade, está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente de que o sucesso é inevitável. E, claro, ele encerra com a citação de Churchill. Nunca desista. Nunca. Essa mesma. Então, o que tudo isso significa, se a gente amarrar todas essas pontas, o fio condutor, é que o nosso mundo interior, pensamentos, crenças, foco, é a causa primária das condições do nosso mundo exterior. Exatamente. A lição central é que o poder, segundo esta fonte, está em assumir o controle total do próprio pensamento.
Não é pensamento mágico, sabe? Não é sentar e desejar que as coisas aconteçam. De jeito nenhum. É uma disciplina mental e comportamental rigorosa para, primeiro, construir a pessoa certa por dentro. E depois, alinhar as ações dessa pessoa com princípios de valor e persistência no mundo de fora. É um processo de dentro para fora. Isso nos deixa com uma reflexão final, um ponto de tensão bem interessante no material. Qual seria? O autor passa a maior parte do tempo detalhando dezenas de leis focadas em dominar o mundo interno, né? Mentalidade, foco, crenças. Tá certo. No entanto, quando ele precisa resumir o sucesso nos negócios, ele usa uma frase que é um foco totalmente externo. Encontre uma necessidade e preencha. É um ótimo ponto. A reflexão que fica é: em que ponto o trabalho interno de dominar essas leis precisa obrigatoriamente se traduzir no trabalho externo de servir às necessidades dos outros? Para que a riqueza e a realização se materializem. Exato. Onde exatamente o dentro encontra o fora para criar valor real no mundo.